Ok, eu desligo a gravação quando for perguntas, ok? Então vamos começar. Eu deixei esse filmezinho passando antes do início do nosso bate-papo, e o que vocês estão vendo agora é à esquerda é um campo de ondas se propagando, tá? Modelado dentro de um modelo de velocidade. E o que vocês estão vendo à esquerda é o registro, né, um sismograma desse campo de ondas sendo registrado aqui na superfície. Tá? Vocês estão vendo minha setinha aí? Beleza, valeu, pessoal. Então, só que a gente vai parar isso agora, vai dar alguns passos atrás e depois vai retornar para essa visualização. Bom, esse é o título da apresentação: Modelagem para Geofísica Brincando de Deus. Quem apresenta aqui é o Luiz Alberto Santos, sou eu. Eu sou a professora adjunto na UF, né, trabalho lá 20 horas, né, e também sou geofísico na Petrobras, e trabalho na exploração. Bom, aí está o índice da apresentação. Vamos começar com o que é modelar, exemplos de modelagem numérica, modelagem sísmica numérica, aplicações de modelagem sísmica no curso de geofísica aqui da UF e uns comentários finais, bem breves. Bom, o que é modelar? O que vem a ser modelar? Nós estamos utilizando o sentido amplo, em sentido bem amplo, é a simulação de um problema ou de uma situação física ou química, tá? De um processo ou de um pequeno sistema. Tá? Bom, vamos seguindo nessa árvore que foi colocada aí. Para a gente simular esse problema físico, químico ou físico-químico, ok? Nós precisamos fazer algumas hipóteses simplificadoras. Tá? É impossível modelar todos os aspectos, todas as variáveis contidas num processo natural, seja ele na engenharia, nas geociências. Então, a gente lança mão de simplificações. Ok? Bom, descendo ainda mais no fluxo, nós temos os modelos e as modelagens correspondentes e experimentais e os modelos e modelagens matemáticos. Os modelos experimentais são construídos fisicamente, né, numa bancada. Você monta um aparato, um experimento e realiza essa simulação, ok? Vejam que eu não estou especificando até agora se é físico, físico-químico, químico, né, biológico, que seja. Nada disso está sendo colocado até aqui. Nós estamos vendo uma visão bem macro, tendo uma visão macro, ok? E como a gente tem as modelagens matemáticas, que se subdividem aí, como vocês veem, em métodos analíticos e métodos numéricos. Os métodos analíticos utilizam equações exatas para simular processos, sistemas. Tá? Qual é a grande vantagem delas? É que elas são rápidas, tá? E qual que é a principal desvantagem? É que a gente não consegue simular grandes complexidades, tá certo? A gente normalmente cria modelos simples, homogêneos, tá? Que tenham soluções analíticas rápidas. E do outro lado, do lado direito, a gente tem os métodos numéricos para resolver esses sistemas. A gente utiliza uma família de métodos, né? Algumas famílias, eu listo 3 famílias de métodos aí, que são os métodos das diferenças finitas, o método dos elementos finitos e o MEC, que é o método dos elementos de contorno. Basicamente, a gente foca, né? Tá
está mais ou menos numa ordem de uso, né? O principal método em que a gente vai focar nesta apresentação é o método das diferenças finitas. Voltando aos métodos numéricos, a gente precisa de grande poder, cada vez mais de poder computacional, para rodar essas simulações. E como eu falei já no início, elas são aproximações, tá? Inclusive, para a gente balizar e dar um selo de qualidade nessas simulações numéricas, nós rodamos muitas vezes modelos simples, utilizando justamente o que está à esquerda, que são as equações e funções analíticas. Ok? Bom, tendo em mente aí o conceito de modelar, quais são as nossas ferramentas de uso? A própria observação de processos da natureza, ok? O estudo teórico, muitas dessas equações de simulação de processos vêm, às vezes, não da observação, mas de estudos teóricos mesmo. Na física teórica, isso ocorre com alguma, não bastante, mas com alguma frequência. E utilizamos também a própria simulação numérica para aprender com ela, construindo modelos e simulando. Tá? E por que a gente faz isso tudo? No final das contas, queremos entender o processo e ter capacidade preditiva do processo que a gente está estudando. Ok? Bom, vamos ver alguns exemplos de aplicação de modelagem numérica. Tá? Bom, então, aí estão algumas, né, dentro do grande universo que existe. Tem a circulação de correntes oceânicas, a turma da oceanografia lida bem com isso daí. Né? A previsão do tempo, os ensaios de tensão e deformação, né, da engenharia civil, né, da própria engenharia mecânica, e mesmo nas geociências. Os processos químicos, o fluxo de fluidos em meios porosos, o fluxo de calor e a propagação de ondas, que é o que nós vamos focar, que é, na verdade, a protagonista desta apresentação. Bom, aí alguns exemplos dentro daquele universo que eu citei, vamos ver um subconjunto desse, aí estão, como exemplo, a previsão do tempo, né? A gente modela com equações de transporte de massa, né, o deslocamento dessas massas de ar e modelamos as temperaturas e outras características, evidente, variação delas, o efeito na pressão e temos algum grau de certeza ou incerteza a previsão do tempo. E haja máquina para utilizarmos esse tipo de simulação. Também temos na geologia, né, nas geociências em geral, e também na engenharia civil, os estudos de tensão e deformação. Nesse exemplo, o que nós estamos vendo é um modelo geológico grande, né? Isso aqui eu não coloquei a escala, mas é a escala bem grande, né? Isso aqui tem quilômetros de extensão. Tá? Cada cor representa uma propriedade mecânica. Tá? E o que a gente tem colocado aqui à esquerda e abaixo são as condições de contorno desses limites, fixando esses elementos, não deixando eles se moverem nem para cima nem para baixo, exatamente nessa posição, e nem para a esquerda nem para a direita. Todo outro conjunto está livre. E, ao mesmo tempo, prescrevemos forças, né, laterais ao modo de tensões tectônicas. Nesse modelo, especialmente, tensões bem brandas. Mas, enfim, e a partir desses dados, utilizando equações adequadas da elasticidade, nós conseguimos calcular, por exemplo, o campo de tensão. E aqui não colocamos toda a gama de resultados. Tá? Aqui está o campo de tensão principal, chamado σ1. Tá? As cores vermelhas representam as tensões menores, as cores aqui em azul, as tensões maiores. Tá? E em vermelhinho temos as trajetórias de tensão, que estão verticalizadas aqui mais próximo à base do modelo. E aqui está um pouco pequenininho, porque o tamanho representa, inclusive, o módulo dessa tensão. Nessa região aqui, o vermelho também aqui não favorece, não há contraste, elas estão menores por
por terem módulo menor, e também não estão verticalizadas como na base desse modelo. Um destaque importante é o Nobel de Química de 2013, que esses 3 cientistas, na década de 70, começaram as simulações numéricas, levando os experimentos de bancada, né, os experimentos de química, de reações químicas, para o computador, né, fazendo as simulações completamente em meio numérico. Isso trouxe avanços tremendos na rapidez, redução de custos e avanços na indústria de fármacos, na indústria farmacêutica. Destaque para essa simulação. Outra simulação bastante comum aqui no âmbito da exploração petrolífera é o fluxo de fluidos em meios porosos. Aqui a gente está simulando, num modelo completamente hipotético, a migração de fluidos a partir de um foco dentro de um gerador. E aqui a propagação de ondas, onde aí nós, no modelo Marmotzy, estamos simulando a propagação de ondas devido a um sismo e uma dessas falhas que vocês estão vendo nessa posição aqui. Literalmente, o que vocês estão vendo é o som se propagando. Um segundo. E essa será a protagonista dessa apresentação. Bom, tudo isso que eu vos mostrei é a modelagem direta, tá? Representada por essa equação compacta D igual a LM. Ou seja, D é o dado, tá, a ser calculado. Por exemplo, no nosso caso aqui é o campo de ondas. L é um operador e M é o modelo que estamos utilizando para fazer essa simulação. Então, o operador atuando em cima desse modelo vai nos dar esse Dzinho aqui, que já nós vamos focar. Eu não coloquei aqui, até porque não era objeto desta apresentação, as equações que regem cada um destes fenômenos aqui. Eu vou focar somente na equação da onda. Então, focando nela, vamos ver a modelagem sísmica numérica. Bom, o D igual a LM se traduz por esta equação aqui, que é a equação escalar da onda. Ela é uma representação que nós temos da equação da onda, tá? Onde o M do modelo é justamente a nossa velocidade. Tá? E o que nós queremos calcular é o U. Tá? É o U, que é o campo de onda, que nessa modelagem aqui é bidimensional, varia em X, na horizontal, em Z, na vertical, e no tempo. Tá? É um volumezinho de X, Z, T. E é essa equação que nós resolvemos de forma numérica no que a gente está por ver, por assistir. Bom, vamos ver um experimento bem simples, composto aqui por 2 camadas, uma interface separando essas 2 camadas, ok? Aqui a gente tem a vertical em espaço, por exemplo, em profundidade. Aqui é a superfície do modelo. E esses triangulinhos azuis aí são os receptores, tá? Os geofones, uma aquisição sísmica sintética. E esse vermelhinho aqui, onde está o boom, é justamente a posição da fonte, a fonte sísmica. E a gente, como eu falei, vai resolver de forma discreta essa equação daqui. Tá? Em todos os slides, nos próximos 19 slides que nós vamos assistir, em todos eles eu vou botar na esquerda o modelo físico, né, a física do nosso problema, ok? Onde tem o modelo em profundidade, em X, aqui na horizontal, o campo de ondas se propagando nesse modelo, tá? Que é o U, é a resposta dessa solução, daquela equação que nós vimos. E aqui na direita, nós vamos ver o sismograma correspondente àqueles receptores que nós colocamos e distribuímos aqui na superfície. E nesse lado, então, portanto, a gente tem a posição dos receptores. Esse X aqui corresponde, só que está achatado para caber na tela, exatamente a este X que a gente está vendo aqui. Ok?
E o que muda aqui é que na vertical nós não temos profundidade, mas sim o tempo, certo? Então, vamos lá ao momento zero da deflagração. Aqui, bem no centro do modelo, nós temos o início da ponte entrando, né, nesse nosso campo de velocidade. E aqui no nosso sismograma, a gente só tem registro nesse geofone que está nessa posição aqui, que é essa pontinha aqui da onda direta que nós vamos registrar. Então, uma fração de segundo depois, esse hemisfério constitui a nossa frente de onda e ele foi registrado pelos demais receptores que vão, digamos, até aqui um pouquinho antes da posição 300. E aí, o que a gente está registrando agora é simplesmente a onda direta está se propagando e a gente está registrando aqui ao longo do tempo, vocês estão vendo isso. E assim vai. Registramos a onda direta até o nosso limite de receptores. Lá em subsuperfície, ainda não chegou na superfície, a gente tem a reflexão, ou seja, a partição da energia que alcançou essa interface. Uma parte da onda vai ser transmitida e a outra parcela vai ser refletida e ascender para a superfície. E ela está ascendendo, como ela ainda não chegou aqui nos receptores, não há registro dela no nosso sismograma. E o tempo vai passando, as frações de segundo vão evoluindo, e aqui, um pouco antes de 0,7 segundos, chegou a frente de onda que está atingindo esses receptores nessa posição. E agora a gente avança e gera o sismograma bastante simples, contemplando somente a onda direta e uma reflexão da interface que vocês viram. Bom, vamos a algumas aplicações da modelagem sísmica, com modelos um pouco mais complexos e situações mais próximas do real. Bom, são trabalhos que nós publicamos recentemente. Tá? O primeiro deles é a integração das modelagens sísmica e geomecânica e um setor da Bacia de Santos. Nós publicamos isso no Congresso Brasileiro de Geologia em 2018. Eu não vou apresentar todo o trabalho, até porque consumiria todo o tempo desta apresentação, mas vou focar tão somente na simulação numérica que fizemos num setor aqui da Bacia de Santos, certo? O segundo trabalho é a modelagem sísmica de eventos rasos. É um trabalho que encontra-se em andamento. Tá? Nós estamos utilizando dados do Mar do Japão e ele é uma continuidade de um trabalho que nós publicamos esse ano, com colaboração do professor Freire, né? E esse cara aqui ainda está em andamento. Então, vamos ao primeiro. Bom, eu não vou entrar nos detalhes da geração desse modelo. Isso fez parte da apresentação que fizemos no Congresso, mas aí está esse modelo. E o que temos aqui? Na vertical, está em amostras, mas corresponde à profundidade, e aqui o espaço em X. Todo esse azulzinho, as cores representam as velocidades sísmicas. O azul é a velocidade baixa, que é da água, de 1.500 metros por segundo, e aí ele vai gradando aqui na porção. Aqui é o fundo do mar, nessa região que eu estou desenhando aqui. A velocidade é crescente com a profundidade, as cores gradando do azul mais baixo até o vermelho mais alto, que são velocidades de acima de 5.000 metros por segundo. Nessa cunha sedimentar clássica, ela está assentada sobre aqui o sal, isso aqui é um corpo alino, né? Ele não é homogêneo, tem variações de velocidade dentro dele, e em cima desse modelo, o que nós fizemos? Nós fizemos
vários tiros, como a gente, no slide anterior das duas camadinhas, a gente fez a simulação somente de um tiro. Um levantamento sísmico tem milhares e milhares de tiros. Então, a gente deu alguns tiros aqui na superfície, ao modo do que a gente observou nos dados reais dessa região, ok? Fez a simulação sísmica e simulou todo o processo da sísmica, né? O processo sísmico, né, ele começa com aquisição, com o navio atirando, tá? A etapa seguinte é o processamento e depois a interpretação. Então, nós, depois da aquisição, usando esses algoritmos que nós mostramos agora, fizemos o processamento e obtivemos isso daqui. Essa é a sísmica processada, ok? Que tem como núcleo, né, o embrião, o M, né, o D igual a LM, esse aí é o D de dado, daquele D igual a LM. O L é a equação da onda, como eu mostrei, e o M era aquele modelinho que nós ilustramos. Então, estamos aqui com o D. Então, o quão mais próximo esse dado daqui, sintético, estiver do dado real, maior confiança nós teremos no modelo que nós criamos, certo? E aqui está no próximo slide o dado real adquirido nesta região. Esse é o dado real, esse aqui é o dado sintético. Reparem que, a menos dos conteúdos de frequência que observamos aqui e aqui serem diferentes, e também em termos variações, né, de amplitude que não estão exatamente honradas, toda a parte cinemática está honrada, ok? Ou seja, mais trabalho precisaríamos para mudar algumas propriedades destas unidades aqui, para também fazer a correspondência de amplitudes. Mas isso nos alegrou muito, porque esse aqui é o modelo, exatamente é o modelo cinemático. Se quiséssemos estudar as amplitudes, teríamos que ver as outras variáveis elásticas, a saber, velocidade S e densidade. Então, é muito provável que esse modelo que observamos aqui, neste pequeno setor da bacia, seja das propriedades que a gente calculou aqui, em termos de VP, a velocidade P compressional, citada ontem na palestra do professor Rogério. Ok? Nesse exemplo, nós comparamos, portanto, um dado processado real com um dado processado sintético. Nesse projeto aqui, desses eventos rasos do Mar do Japão, estamos vendo uma sessão de Joetsu, um anticlinal, em que nós já fizemos, nessa primeira rodada, a primeira versão das propriedades de subsuperfície. O que temos aqui em branco, nessa escala de cores que é diferente da anterior, em branco é a velocidade de 1.500 metros por segundo, portanto, da água. Aqui, onde eu estou desenhando, é o fundo do mar, ok? E, a partir daqui, nós temos o início da sequência de sedimentos do Holoceno e também do Pleistoceno, e com as velocidades variando dentro desse pacote sedimentar. Agora, o que nós faremos, para comparar com os dados dessa região, é justamente o que foi adquirido nesta área. Nós vamos simular uma aquisição monocanal. É diferente um pouquinho dessa que vocês viram aqui, eu estou voltando. Nessa aquisição, nós temos o tiro que foi dado aqui e vários receptores separados a uma distância X desse tiro. Então, nós temos, portanto, vários canais, daí a gente chama isso de um levantamento multicanal. No dado monocanal, a gente só tem o tiro e um receptor. E nesse caso que eu estou mostrando lá, o receptor estava bem pertinho da fonte. Então, a gente obteve isso para o nosso dado sintético. Reparem que esse dado, ele somente está modelado. Tá? Aqui nós temos um sismograma chamado zero offset, de offset nulo, né? Afastamento nulo, e aqui as posições na superfície. Ok? E reparem que temos aqui o fundo do mar,
com esse tempo. Na verdade, aqui não zero, ele é profundo, está a 900 metros de profundidade, está a 1,2 segundos de tempo, teria que adicionar 1,2 aqui. Mas a gente trabalha com volume reduzido para diminuir o tempo de processamento. Então, esse dado aqui, que não está processado, diferentemente do dado que eu mostrei da Bacia de Santos, é comparável a esse dado aqui, que é o dado real, de fato adquirido em campo. E, de novo, a gente ainda tem que fazer alguns ajustes na cinemática e compatibilizar essa cinemática que observamos aqui no dado real com o dado sintético através de alterações nesse modelo. Esse estudo ainda está em andamento. Tá? Bom, vamos agora ver a modelagem sísmica no curso de Geofísica aqui da UF. Só um segundo. Acender a luz. Ok. Aqui na UF, eu colaboro com o professor Marcos Setali, né, com o grupo dele, na verdade, que é o GISES, através de coorientação de alunos de graduação no TCC1, TCC2, e também com alunos de mestrado. Okay? Também interajo bastante com os colegas do LAGEMAR, né, Laboratório de Geologia Marinha, professor Alberto, Cleverson, mais recentemente, né? E, além disso, eu ministro um curso de introdução à modelagem de propagação de ondas sísmicas, que é esse GGO 115, baseado em 3 pilares, né, que estão bem afinados com o método didático. Ele varre, né, a teoria, a prática e o desenvolvimento. Vamos dar uma passeadinha em cada um destes agora. Bom, a teoria está dentro do que a gente espera do método didático mesmo. Tem esse material, né, os livros de texto, a leitura de artigos que eu recomendo, e os exercícios teóricos. Bom, e a prática, o pilar da prática? Aí que eu coloquei, brincando de Deus. A gente utiliza a rotina ModMac 2D. Essa rotina foi sendo desenvolvida ao longo desses anos, ministrando esse curso, e esse nome foi sugerido pelos alunos, inclusive. A gente consegue fazer o download desse endereço, exatamente nessa página, que é uma página que eu mantenho já desde 2012, todas as novidades que eu vou criando, e é um mecanismo de contato não só com os alunos, como com a comunidade também, em geral, que tem interesse por geociências. Ele pode ser baixado daqui, tem o manual, ele está em constante mudança. Vou mostrar uma versãozinha dele, que é essa daqui. Ele é baseado, nesse front-end em Python, que chama diversas funções já compiladas em C++, tá? E, além disso, para visualização, a gente usa os recursos do Seismic Unix, uma ferramenta pública. Ou seja, tudo aí é público, tá? Tudo foi criado com ferramentas públicas e esse, eu já me adiantando, esse é um pilar de desenvolvimento da UF. E, bom, eu não vou entrar nos detalhes do preenchimento de cada coisinha dessa aqui, cada parâmetro, isso é objeto de estudo no curso, a gente brinca com esses caras. A gente escolhendo uma posição de fonte, a gente, em primeiro lugar, depois de criado um modelo, você visualiza esse modelo de velocidade e clicando nesse botãozinho de modelar, você modela, né? Faz essa simulação como nós vimos há pouco. E, bom, vamos dar uma olhada no modelo que está como default desse código. Também isso pode ser feito download disso. Aí está o modelo, é o modelo Marmosia, um modelo de teste bem comum na sísmica, né? A gente usa ele, é um modelo complexo. E aqui o início da nossa apresentação, justamente uma simulação colocada, um tiro colocado no meio do modelo,
Tá? É o mesmo, exatamente o mesmo algoritmo que a gente simulou para aquelas duas camadas, a gente está simulando para esse modelo extremamente mais complexo. E aqui nós observamos já difrações, as reflexões e, naturalmente, aqui a onda direta, ok? E só repetindo, isso aqui é o modelo, o campo de ondas, propagando naquele modelo que a gente viu no slide anterior, e aqui o sismograma em tempo e aqui posição em X. Bom, e o pilar de desenvolvimento? A ideia é que os alunos desenvolvam, tá, os seus próprios códigos. Tá? O último código a ser desenvolvido é justamente um de modelagem. Tem toda uma construção que deve ser seguida, né? Porque, inclusive, é, esse é objeto de bastante alegria para mim. Há alunos que cursaram esse curso e nada sabiam de programação. E eles chegaram lá e hoje eles têm o seu códigozinho de 1D, que é o que a gente pede, né, como avaliação final. E aqui estão dois exemplos de dois alunos, tá, que é a modelagem em uma dimensão, não é em duas, como a gente viu, já que se trata de um curso introdutório, por enquanto a gente está tratando de modelagem em uma dimensão, que é mais fácil. Alguns alunos se empolgam e fazem as versões 1D, até a 2D, e até tentam se aventurar no 3D, mas aí é necessário realmente mais máquina, maior poder computacional. E o que a gente está vendo aqui é justamente para um modelo só em uma dimensão, digamos aqui em X, a gente tem, isso aqui não é um sismograma, isso aqui é o próprio campo de ondas, todo o campo de ondas para a simulação. Então a gente tem aqui o tempo, né, o filme andando, então a onda está se propagando aqui para a direita, para a esquerda, nesse caso aqui encontrou uma interface, um D, tá? Uma parte se propagou e outra parte foi transmitida e outra parte foi refletida. O mesmo ocorreu aqui desse lado. Nesse modelo aqui foi um modelo mais simples e a gente está observando simplesmente as reflexões na borda do modelo. A onda que chegou na borda direita foi refletida, voltou para cá, foi refletida na borda esquerda e foi embora. E a mesma coisa aconteceu aqui. A gente está vendo o fenômeno de um eco. É em uma dimensão, mas a gente está vendo um eco batendo nas paredes desse modelo, nos limites laterais desse modelo. Ok? Então, esse é o pilar de desenvolvimento. E o que eu tenho para colocar como comentários finais? É bastante simples. Tá? Mais que criar modelos da Terra, modelar e executar esses programas que a gente viu, é imperativo, isso é colocado, eu coloco isso bastante enfaticamente, é imperativo que aprendamos como eles funcionam. Tá? Então, e aqui na UF, nesses cursos, né, nesse curso propriamente, a gente tem se divertido bastante criando os nossos próprios brinquedos. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou desligar a gravação. Eu abro o vídeo, né?